hoje. O pastor Andrew White se formou em teologia aqui em São Paulo, depois fez o seu mestrado, e aí foi lá para os Estados Unidos fazer o doutorado. Só que ele não fez o doutorado na Andrews, ele fez o doutorado numa universidade não adventista que fica em Chicago. E antes que você me pergunte por que ele não fez o doutorado na Andrews, eu já digo, porque naquela época não tinha doutorado na Andrews. Final da década de 60, comecinho da década de 70, não tinha. Então ele teve que fazer o seu doutorado nessa universidade que não era adventista. E lá ele tinha um conselheiro doutoral. E o conselheiro doutoral dele se chamava Dr. Egon Guedes. Você já ouviu falar desse nome? Egon Guedes? Você sabe quem é Egon Guedes? Egon Guedes era um alemão, cerca de 6 anos mais velho que o pastor Andrew White. Né? Hoje, o pastor Andrew White deve ter uns 77 anos, o Dr. Egon Guedes, se estiver vivo, deve ter aí os seus 83 anos. Mas o fato é que naquela época ambos eram muito novos. O pastor Andrew White tinha 30 anos, o Dr. Egon Guedes tinha 36 anos. E mesmo sendo muito novo, esse homem já tinha um doutorado feito nos Estados Unidos. Ele já tinha outro doutorado feito na Alemanha. E ele era nada mais, nada menos do que o representante de todos os teólogos protestantes dos Estados Unidos da América junto ao Vaticano. Então, quando tinha uma reunião ecumênica lá no Vaticano, era o Dr. Egon Guedes que ia lá e participava. E depois, quando ele voltava para os Estados Unidos, ele difundia então o ecumenismo, a união das igrejas nos Estados Unidos. E um dia o pastor Andrew White fez a mesma pergunta para ele. E disse assim: Dr. Egon Guedes, o senhor acha mesmo que vai acontecer essa união dos cristãos? Sabe qual foi a resposta dele? Ele disse assim: Wilson, hoje eu já sou muito mais católico do que protestante. E ele disse mais: essa união das igrejas, né, hoje está acontecendo um fenômeno. Ele disse assim: os líderes das igrejas estão se unindo. Nós sabemos que nem todos os membros, nem todos os fiéis vão se unir, mas isso não importa. Porque quando os líderes estão se unindo, naturalmente as massas vão se unir também, porque as massas sempre seguem o seu líder, sempre seguem o líder. Então, o pastor Andrew White perguntou para ele: mas se é assim, se essa vai ser uma união espiritual, então, qual é a força? Qual é o cimento que está unindo os cristãos? Então veja qual foi a resposta dele. O Dr. Egon Guedes afirmou o seguinte: o carismatismo é a grande força que está unindo os cristãos. Você sabe o que é o carismatismo? O carismatismo vem da palavra carisma, que significa dons. Carismatismo envolve todo aquele que está em busca dos dons do Espírito Santo. Essas coisas do batismo do Espírito Santo, falar em línguas, curas, milagres. E o carismatismo, meus irmãos, ele surgiu no ano de 1906, na Azusa Street, em Los Angeles, nos Estados Unidos, como uma experiência não denominacional. Não surgiu numa igreja específica, mas surgiu na experiência de alguns homens. Primeiramente 2 homens, 2 suecos, que eram batistas, Gunnar Wingen e Daniel Berg. E ele aconteceu dessa forma, ele não surgiu dentro de uma igreja específica, justamente porque o objetivo do carismatismo era abranger todas as igrejas, era se tornar interdenominacional. Essas questões de batismo no Espírito Santo, falar em línguas, curas, milagres, isso era para abranger todas as igrejas. Mas acontece que lá atrás, sabe o que as igrejas protestantes fizeram com o carismatismo? Elas fecharam as portas para o carismatismo, não aceitaram o carismatismo. Não aceitaram o carismatismo como uma manifestação do Espírito Santo. E mais do que isso, não somente fecharam as portas, como expulsaram de suas fileiras todos aqueles que se influenciavam pelo movimento carismático. Você sabia que a igreja Assembleia de Deus surgiu no ano de 1911 por uma divisão que houve na igreja batista do Belém? Esses 2 homens, Gunnar Wingen e Daniel Berg, vieram para a igreja batista do Belém. E lá começaram a difundir o carismatismo, a igreja não aceitou. Não aceitou, expulsou eles e junto com eles mais da metade da igreja saiu. E eles então atravessaram a rua
entraram na casa de um deles que morava em frente à igreja. E ali então nasce aquilo que você conhece hoje como Assembleia de Deus, e ela está em toda parte. Você sabia que a congregação cristã no Brasil nasceu também no ano de 1911? Um homem chamado Luiz Francescon vem de Chicago para São Paulo, e ele vai lá na igreja presbiteriana de São Paulo, dizendo ser um presbiteriano, e começa a falar sobre batismo no Espírito Santo, sobre dom de língua, sobre curas. A igreja não aceitou, a igreja rejeitou, expulsou Luiz Francescon, e junto com ele muitos outros saíram. E eles então agora fundaram aquilo que você e eu conhecemos hoje como a Congregação Cristã do Brasil. Uma divisão da igreja presbiteriana. Então lá atrás, todas as igrejas protestantes rejeitaram. Fecharam as portas e por isso começaram a nascer as igrejas pentecostais uma a uma. Veio a Assembleia de Deus, depois a Congregação Cristã, depois Brasil para Cristo e depois todas as outras, e foram se proliferando pelo mundo como uma verdadeira praga na lavoura. Agora, interessante que a partir da década de 60, as mesmas igrejas que fecharam as portas lá atrás, sabe o que elas fizeram? Abriram as portas para o carismatismo. Todas elas abriram. E hoje no mundo, exceção feita a uma igreja, e eu louvo a Deus porque você e eu fazemos parte dela, exceção feita a esta igreja, todas as outras estão envolvidas pelo carismatismo e todas as outras estão debaixo do manto carismático. Todas. Batista, metodista, presbiteriana, anglicana, luterano, até mesmo os católicos. Todos eles estão debaixo do manto carismático. E no final da década de 1960, o carismatismo fez isso aqui, ó. Ele bateu as portas do Vaticano. E o Papa abriu as portas, estendeu os braços e disse: nós temos que repartir com o mundo essa influência do espiritualismo carismático. E eu pergunto a você, por quê? Por que isso aconteceu? Por que lá atrás todas as igrejas fecharam as portas ao carismatismo, mas hoje todas elas estão envolvidas com carismatismo? Por quê? Por quê? Ali está a resposta. Porque o carismatismo é uma força unificadora que derruba as barreiras que existem entre as igrejas. E ele une os cristãos. E mais do que isso, não somente une os cristãos, como também reaviva a igreja. Veja a Igreja Católica. A Igreja Católica hoje é uma igreja carismática e renovada. E isso começou aqui no Brasil com quem? Isso, com aquele padre, Marcelo Rossi. E ele começou isso aqui no Brasil, e vou dizer uma coisa para você. Hoje, existem mais católicos neopentecostais carismáticos no Brasil do que adventistas do sétimo dia no mundo. Você sabia? O número de católicos neopentecostais carismáticos no Brasil é maior do que o número de adventistas do sétimo dia no mundo. No mundo. Então, queridos, o carismatismo é a grande força que está unindo os cristãos. E o Dr. Egon Guedes disse mais. A união das igrejas não é uma união institucional. Essa tentativa do Concílio Mundial das Igrejas fracassou. A união hoje é espiritual. E então o pastor Andrew White fez outra pergunta para ele. Mas me diga então uma coisa, Dr. Egon Guedes. Se a união hoje é espiritual, então qual é a força unificadora que vai unir os cristãos? Qual é a experiência espiritual em comum para que todos se tornem irmãos em Cristo Jesus? Veja a resposta dele. Através da experiência espiritual do batismo no Espírito Santo. Católicos, protestantes, batistas, metodistas, presbiterianos, anglicanos, judeus, etc. Todos seremos irmãos em Cristo Jesus. Lembra que eu disse a vocês na semana passada que as igrejas já estavam unidas espiritualmente sob 3 grandes pilares? Lembra que eu havia dito? O primeiro era a imortalidade da alma, o segundo a guarda do domingo, e eu disse que eu só diria o terceiro hoje. Aí está ele. Batismo no Espírito Santo. Já estão unidas espiritualmente.